uma entrevista. Queria fazer uma saudação especial aos nossos munícipes nos 4 cantos da nossa querida Santa Luz, que nos dão o prazer da audiência, bem como aqueles que moram fora da cidade, até mesmo fora do nosso estado da Bahia, que podem diminuir um pouco da distância e da saudade da nossa querida cidade, acessando e ouvindo a Santa Luz FM através da internet. Recebam o meu carinho e meu abraço fraternal. Queria cumprimentar, Edson, você, Edil Carmo, toda a equipe da Santa Luz FM, parabenizá-los desde o início pela belíssima iniciativa de proporcionar esse debate, essa sabatina com os legisladores do nosso município, de suma importância para que os mesmos pudessem estar aqui expondo os projetos, bem como a atuação individual de cada um na Casa do Povo, como eu costumo dizer. Quero abraçar aqui os amigos que vieram comigo, meu querido irmão, vice-prefeito Rodrigues, meu nobre e ilustre amigo Manuel de Léa, vereador, querido amigo Washington, do Santa Luz Notícia, nobre Giovanni da Ascom, meu ilustre amigo Etienne da CDL também, que fazem parte aqui hoje do nosso bate-papo, vieram para poder interagir junto conosco. Estou à disposição, Giovanni, desde já queria falar para o ouvinte, querido amigo ouvinte, que está ansioso para poder fazer as perguntas do seu bairro, da sua rua, da sua localidade, do nosso município como um todo, que eu vou agendar até o final aqui do programa uma data para que nós possamos interagir também com os ouvintes, mas nesse momento, como você bem frisou, a gente vai focar nas questões que foram abordadas pelos ilustres vereadores da nossa terra. Ok, prefeito, agora meio-dia e 25, essencialmente vamos adentrar o tema agora, então nós teremos até as 13 horas e 15 minutos para batermos esse papo sobre os temas. O primeiro tema, de fato, abordado durante a nossa série de sabatina foi saúde. O primeiro tema, e o senhor como médico deve saber que nós primamos por todos os temas, mas saúde realmente é um dos primordiais. Sem ela não vivemos. Como o senhor avalia, então, o tratamento do seu governo em relação a esse tema? Olha, você bem frisou aí que a saúde é nosso maior patrimônio, nosso bem maior, né? Pois sem ela nós não temos a força necessária para seguir buscando os outros objetivos. E desde a época que nós aceitamos ir para o desafio na campanha, nós tínhamos o pensamento, uma vez que a gente estudou, nos dedicamos durante 6 anos para poder ter essa formação de médico, que a saúde seria e está sendo em Santa Luz a nossa referência maior do ponto de vista administrativo. É evidente que nós temos uma conjuntura nacional que desfavorece para que nós pudéssemos aprofundar ainda mais os nossos investimentos, uma vez que os repasses são extremamente limitados por parte do governo federal. Mas a nossa bandeira, a nossa perspectiva, o nosso projeto sempre foi de tornar a saúde de Santa Luz uma referência na região do Cisal. Eu fico muito feliz e muito tranquilo nesse 1 ano e 13 meses que nós estamos à frente da gestão municipal, de ter feito grandes projetos que proporcionaram melhoria na qualidade de vida das pessoas. E aqui eu queria abraçar carinhosamente a secretária Ana Ofélia pelo desempenho que tem tido, pela dedicação e, sobretudo, pela competência na busca incessante por melhores dias para a saúde do nosso município. E nós, para poder o ouvinte ficar um pouco mais, compreendendo um pouco mais do que nós estamos falando, nós tínhamos um projeto muito interessante, que era, e eu debati muito nas comunidades isso, ao longo das andanças na política, que era de descentralizar o atendimento do nosso hospital municipal, que é a maior referência em saúde do município. O hospital aqui eu tive o prazer de estagiar por 3 anos e tinha uma compreensão muito grande das demandas que lá surgiam, que boa parte delas poderiam ser demandas a nível ambulatorial, a nível de posto de saúde. Isso representa uma possibilidade de investimento maior na atenção básica à saúde para que essa descentralização acontecesse. E nesse primeiro ano nós trabalhamos de maneira muito intensa e graças a Deus conseguimos, com projetos concretos, realizar uma parceria com o governo federal para que pudesse viabilizar a construção de 4 PSFs, ou seja, 2 que ainda não haviam funcionalidade, que é o Complexo Jorge Vilas Boas, PSF que está sendo construído. Nós temos já mais da metade da obra já feita, que vai atender não só o bairro Jorge Vilas Boas, que é muito populoso, mas os amigos do Açude de Itapera, do bairro do Contorno, do Cunha Macedo, da Divinéia, do Recreio, enfim. Nós temos um raio ali de aproximadamente 2.000 a 3.000 pessoas que serão contempladas com unidade de saúde da família, com médico de segunda a sexta-feira, mais enfermeiro, mais auxiliar de enfermagem, para proporcionar cerca de 40 atendimentos diários
que seriam destinados ao hospital municipal. Então, eu vejo a importância de investir na atenção básica à saúde. Nós temos também o projeto do PSF no Mucambinho, né, uma comunidade bastante importante no nosso município, não só pela localização geográfica, mas todo o processo histórico que tem daquela construção daquela comunidade. E nós ali centralizamos um PSF que vai poder proporcionar um atendimento no entorno de cerca de mais de 10 povoados, Fazenda Nova, Veneza, o Escorrega, enfim, a Limeira, outros povoados de suma importância para o nosso município, focando na descentralização do hospital. Estamos fazendo também com recurso próprio a construção da unidade de saúde do Morro dos Lopes, né, e essa eu falo com muito carinho, com muito orgulho mesmo, porque fui um dos elaboradores do projeto. Cada detalhe, cada passo, nós pensamos para tornar uma unidade de referência no nosso município, para aquele povo que tanto merece a nossa atenção, nosso respeito. E essa unidade, eu tenho fé em Deus que nós iremos entregar ainda no final desse mês, para poder fazer uma belíssima inauguração e proporcionar essa qualidade de vida para o nosso povo. As outras duas unidades são a construção da sede própria, da sede fixa, que é na Cisalândia, né, e no povoado de Vaza da Pedra também, que já funcionava as unidades de saúde da família, porém em casas alugadas. E agora a gente concretiza esse sonho para os munícipes daquelas localidades de proporcionar sede fixa com toda uma infraestrutura adequada, com comodidade, com conforto para os pacientes, né? Então são 5 grandes realizações. Nós conseguimos também, a partir de uma política de olhar para o hospital municipal e ver a necessidade de tirar algumas especialidades médicas que lá existiam, porque nós compreendemos que o hospital é feito para urgência e emergência, então imagine um paciente que vai para um ambulatório dentro do hospital. Ele leva o exame, um senhor de 60 anos de idade, 65, que leva seu exame para poder mostrar a consulta para o seu cardiologista. Naquele momento, o paciente está bem, está com a sua saúde em dia, só vai fazer o acompanhamento mensal para mostrar os exames. E no mesmo momento chega, que Deus nos livre, um acidente grave e o paciente de 65 anos toma aquele susto do estresse todo que é envolvido na urgência e na emergência e, ao invés de fazer uma consulta mensal, ele passa a se tornar uma emergência também. Então, observe a importância de nós retirarmos as especialidades médicas de dentro do hospital. Por isso, nós criamos o Centro de Especialidades Médicas do nosso município, o CEMES, que é um grande sucesso de infraestrutura, né, de profissionais que lá trabalham, que se dedicam diariamente para fazer da saúde de Santa Luz uma saúde de referência. Trouxemos uma ginecologista e obstetra, doutor Yacira, que é uma referência hoje regional, né, para poder fazer essa parte de saúde feminina. Trouxemos um otorrino, que até então não tinha na região também, e com isso a gente diminui muitas vidas a Salvador, das pessoas que necessitam. Trouxemos outras especialidades médicas, né, para fazer a parte de hipertensão e diabetes, para fazer a parte de dermatologia, uma vez que nosso amigo doutor Leonardo é especialista em dermatologia. Então você observa a pediatra, ampliamos o atendimento. Então você observa aqui no CEMES, além da parte de recuperação dos politraumas, com a equipe de fisioterapia, que faz um trabalho brilhante também. Então você observa que a retirada dos ambulatórios do hospital permitiu com essa descentralização também, né? E aí a gente fez a reforma da unidade básica de saúde, para otimizar o tempo aqui, para a gente não se aprofundar, falar só de saúde, que eu me empolgo, termino me empolgando aqui, para utilizar o tempo todo. Fizemos a reforma da unidade básica de saúde do lado do hospital, está belíssima, nós já licitamos todo o mobiliário novo, para que a gente possa também, com fé em Deus, entregar à população ainda no final desse mês, né? Então vai ser a unidade do Morro e a UBS. Concretizamos um grande sonho nosso na campanha também, que era proporcionar para Santa Luz, trazer o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que é uma integração de outras especialidades da área de saúde, como o fisioterapeuta, o fonoaudiologista, o educador físico, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, o farmacêutico também, para trabalharem em conjunto com a unidade de saúde da família. Então, no PSF hoje, nós vamos ter mais de 10 profissionais da área de saúde atuando e podendo proporcionar esse que é o nosso grande ensejo, a nossa grande bandeira, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos também, Silvânia, esse ganho eu acredito muito a secretária Malfélia, porque foi quem foi para as mesas de debate na CESAB, que é a Secretaria de Saúde do nosso Estado, para mostrar o nosso projeto, e Santa Luz ganhou
no projeto, no argumento e na viabilidade de funcionamento de municípios de maior porte, como é o caso de Conceição do Coité e Monte Santo, que tem praticamente o dobro da população. Eu me refiro ao CAPS AD3, que é o Centro de Atenção Psicossocial para alcoolistas e para usuários de drogas ilícitas. Ou seja, nós teremos em Santa Luz, e vai ser referência regional, ou seja, o paciente que tiver uma dependência química em Coité vai vir se tratar aqui em Santa Luz, de Retiro, de Valente, Queimados, a mesma coisa. E nós tornamos esse projeto concreto para que pudéssemos ter 14 dias até de internamento com psiquiatra, com médico de clínico geral, né, além de toda uma especialidade de integração no que diz respeito a psicopedagogo, a psicólogo, a fisioterapeuta, farmacêutico, uma equipe multiprofissional, multi-integrada, para reabilitar esses pacientes que, porventura, por circunstâncias da vida, terminam, em algum momento, se entregando, desnorteando e causando essa dependência química que é tão trágica para as famílias, que é uma das questões que nós vamos abordar mais lá na frente, mas que trazem o aumento da violência, o aumento de situações que a gente, infelizmente, tem vivenciado no nosso município, mas que falaremos na frente. A gente também vai tentar interferir de um ponto de vista positivo para que isso venha a ser amenizado. Então você veja, Tony, que os projetos na saúde em 1 ano e 3 meses são projetos extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu, que sou um pouco ansioso para falar de coisa boa, eu estava aguardando as 7 chaves, esse nosso projeto que vai consolidar, sem falar no SAMU, me ocorreu aqui, que já está no Diário Oficial. Nós só estamos dependendo da Central de Regulação, que vai ser lá em Serrinha, e tem sido brigas nossas constantes com o prefeito de Serrinha, que é o presidente do consórcio do CISAL, que é nosso amigo Osmir, para que ele viabilize, torne viável a questão da Central de Regulação o quanto antes, que nós só estamos dependendo disso, a região do CISAL está dependendo disso, porque a gente foi destinado para Santa Luz 2 ambulâncias, uma unidade de saúde avançada, que é a UTI móvel, e mais uma unidade intermediária, que conta com enfermeiro, condutor e auxiliar de enfermagem. A UTI tem médico plantonista de 24 horas e pode proporcionar, além da toda a infraestrutura que tem na ambulância, salvar as vidas dos acidentes mais graves que acontecerem na nossa região. Mais uma vez vai ser um polo regional, Retiro, Valente, Queimados, vão depender de Santa Luz, né, para uso aqui, a unidade de saúde avançada, a UTI móvel, e a gente dependendo de Serrinha para poder viabilizar esse nosso grande sonho também. E o projeto que eu falava, que eu fico ansioso para falar de coisa boa, é referente à reforma e ampliação do nosso hospital municipal. Né, eu tenho esse compromisso muito forte, né, eu tenho essa necessidade muito grande de nós fazermos isso. Quem passa no hospital hoje, vê o hospital com um aspecto de degradação, e eu falo isso com a mais humildade do mundo, a maior humildade do mundo, porque eu tenho um projeto já, de nós não intervirmos ainda na pintura para dar uma melhorada nesse aspecto, porque a gente está na expectativa muito grande de que esse projeto de ampliação e construção de novas áreas e reforma das instalações do Hospital Municipal seja viabilizado ainda nesse semestre. Foi uma das nossas lutas na última semana que estivemos em Brasília, para poder concretizar um projeto muito grande, de R$1 milhão para ampliação e reforma. Já temos R$700 mil no Ministério da Saúde engatilhado, né, já passando nas etapas subsequentes, que é um trâmite burocrático que existe no Ministério da Saúde para cadastramento do projeto, e nós fizemos, mais uma vez, sentamos eu, o pastor Rodrigues, a secretária Ofélia e o secretário Wagner para viabilizar, para tornar esse nosso sonho concretizado, e eu tenho fé em Deus que assim que batermos o martelo, que a Caixa liberar o recurso, eu vou ser o primeiro a vir aqui à rádio para poder anunciar, onde quer que eu esteja, fazer uma ligação, vir aqui em loco para poder anunciar esse nosso grande desejo, que é reformar e ampliar o nosso hospital municipal, que já fizemos, inclusive, reformas internas no centro cirúrgico, na aquisição de equipamentos como o desfibrilador, novos bisturis elétricos, uma reforma grande no nosso laboratório municipal, para que a gente pudesse dar o conforto e a comodidade para o nosso paciente. Você acaba de tocar no grande pilar, né, de toda a gestão pública, que é a educação, que é nosso instrumento de transformação social, que permite a gente ter uma expansão nas nossas vidas educacionais e profissionais. Então a gente tem tratado a educação com muito carinho, com muito cuidado,
sentar para planejar, semanal eu diria, para poder tentar melhorar ainda mais a vida das pessoas. Na educação, Gil e Simone, nós tivemos um grande presente, eu diria, né, que na minha vida educacional eu sempre tive um sonho de poder ter estudo no tempo integral, né? E a gente, quando ouviu o governo federal abrir as portas para poder ter o Mais Educação, que nada mais é do que educação no contraturno, ou seja, os alunos que estudam pela manhã têm a possibilidade de permanecer no colégio e terem atividades lúdicas, de reforço escolar, de atividades de práticas esportivas no turno oposto, no turno da tarde. Isso permite que a criança, o adolescente, ele fique mais tempo, né, no colégio, se livrando de outras coisas que porventura, uma ociosidade que porventura ele pudesse ir para um caminho que não fosse o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da valorização pessoal e do crescimento profissional. Então, o Mais Educação veio para poder a gente integrar as nossas crianças e proporcionar isso que é tão importante para a qualificação subsequente. Nós cadastramos 2.000 alunos no primeiro ano, em 8 colégios, foi um grande sucesso, né? Nós tivemos, por exemplo, aulas de balé no distrito de Pereira, com belíssimas apresentações, e teve o resgate da fanfarra na Vaz da Pedra, que foi maravilhoso também. Nós tivemos aulas de inglês, nós tivemos aulas de reforço de matemática, nós tivemos práticas de atividades esportivas que levaram até alguns meninos a se destacarem, né, novos atletas surgindo. Nós tivemos artes lúdicas, né, e na Limeira, por exemplo, com pintura de quadros. Então, isso proporciona uma perspectiva de futuro melhor para nossas crianças. A gente nos aprofundamos no projeto, cadastramos mais alunos para esse ano, porque temos a consciência de que quanto mais oportunizarmos isso para os nossos munícipes, mais chance nós temos de diminuir as mazelas sociais e proporcionar um futuro melhor, sobretudo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que são os nossos futuros, né? É o futuro do amanhã, como a gente costuma dizer. Então a gente tem essa atenção mais do que especial, não só com o nosso alunado como um todo, mas sobretudo com os profissionais. A gente lançou um programa agora, um projeto que é muito interessante, Edismondinho Carmo, amigos ouvintes, que é cuidar de quem cuida. Né? Às vezes os nossos professores, as pessoas que se envolvem nos colégios, têm uma dedicação tão grande que terminam esquecendo deles mesmos. Então nós temos o projeto Cuidar de Quem Cuida para dar um suporte mais próximo a esses cidadãos que se dedicam diariamente para fazer da educação algo melhor no nosso município. Então proporcionamos profissionais, psicopedagogos, psicólogos, né, terapeutas ocupacionais, para que possam estimular constantemente a nossa turma, para que esse desempenho seja refletido diariamente para as pessoas, para os alunos, que aqui precisam dessa valorização ainda maior. E é evidente que a gente, com esse cuidado que tem com as pessoas no nosso grupo administrativo e nos funcionários públicos como um todo, fizemos o programa Gestão e Foco também, que é um grande sucesso, é um programa que integra do diretor ao zelador, da pessoa responsável pela merenda, ao professor. Isso é muito interessante, mostrando que cada profissional, na sua área específica, tem o seu valor e tem por obrigação de retribuir isso no dia a dia. Então, a secretária Rosimar tem uma sensibilidade muito grande, uma pessoa extremamente comprometida, séria, correta, que se dedica diariamente para a gente pensar e fazer da educação uma grande bandeira, um grande símbolo, é assim que a gente encara. Eu queria aproveitar o ensejo, e amigos ouvintes, para poder falar, e aí eu acho muito interessante nós reconhecermos também as nossas limitações em alguns casos, porque na gestão nem tudo que se quer é possível de se fazer. E muitas vezes a gente tem uma ansiedade muito grande para tratar de algumas questões, sobretudo as estruturantes, e infelizmente a gente termina esbarrando por alguns trâmites burocráticos. Por exemplo, eu fui a nossa viagem a Brasília na última semana para tratar dessas questões da saúde. Nós fomos no FNDE, onde temos 4 propostas cadastradas de reforma e ampliação de alguns colégios do nosso município. Principalmente o Colégio de Manduce, que se encontra hoje no estado de necessidade maior, mais urgente de intervenção. Né? E está travado lá
presidenta Dilma está reestruturando, reorganizando a forma como vai liberar alguns recursos na educação e na saúde, e a gente está tentando ver se a gente consegue destravar. Porque uma vez que foi cadastrado 2 projetos lá para o Irmanduz, a gente fica um pouco, inviabiliza um pouco as nossas ações com recursos próprios, para não chocar. Iniciarmos e o recurso ser liberado. Então, a prestação de contas fica um pouco comprometida nesse sentido. Né? Mas a gente conseguiu liberar a questão da quadra, que vai cobrir a quadra do Irmanduz, e posteriormente a gente quer fazer uma grande reforma e ampliação naquele colégio, por todo o histórico e por ser também o JK um bairro que representa muito para Santa Luz e tem uma vulnerabilidade social importante lá, e a gente precisa de uma atenção mais especial. O colégio, o Ildérico, que nós municipalizamos, e estou enviando para a Câmara um projeto de lei para tornar Colégio Municipal Pedro do Vale Irmão, né, o saudoso seu Piroca da Rua de Cima, porque foi um dos fundadores daquele bairro. Nós fizemos uma grande intervenção, Edilânio. Praticamente mudamos a cara do colégio, reformamos, ampliamos, enfim, proporcionamos um novo estar para os nossos alunos. Né? Provavelmente vamos estar reinaugurando o colégio, agora municipalizado na próxima semana. E assim está sendo feito também no Senos, uma reforma e ampliação no Colégio do Celito Araújo, Bahia. Né? Conseguimos uma nova creche para aqui, para o nosso município, que certamente no segundo semestre nós iniciaremos a obra. O que vai ser iniciado agora é o colégio Na Boa Esperança. Nós conseguimos uma escola para lá, no povoado, aproximadamente 9, 10 quilômetros daqui da sede, que vai também transformar a vida das pessoas. E a gente conseguiu agora uma reforma estruturante também, um muro para a Praça do Saber, para a creche Otto Alencar, que é essa belíssima obra que foi inaugurada por meu querido amigo Júnior, na Praça do Saber, com a nossa creche Otto Alencar lá. Conseguimos fazer o muro, porque às vezes a gente lamenta, assim, a gente vê o cidadão cobrar tanto de nós, gestores e autoridades do município, mas às vezes o que acontece é que o cidadão precisa, a cidade que ele quer, ele precisa fazer. Nós, há cerca de 2 meses, tivemos 2 vidros quebrados da creche Otto Alencar por um atentado, uma pedra que foi jogada lá. Mesmo a gente tem 2 seguranças lá, mas passaram e jogaram pedra. Na UBS, que a gente nem inaugurou ainda, rasgaram o layout da UBS. Então a gente fica, claro que são exceções, são vândalos, né? Essas pessoas não precisam nem ser caracterizadas como munícipes, porque esse tipo de vandalismo é inaceitável. Então a gente precisa enraizar no comportamento de todas as pessoas, que a gente precisa zelar, o patrimônio é nosso, o patrimônio não é meu, eu estou aqui de passagem, a gente quer marcar o nosso nome na história da melhor maneira possível, mas Santa Luz fica, a gente passa, Santa Luz fica, e as realizações precisam ser zeladas por nossos munícipes. Né? Então a gente conseguiu, quer fazer um comentário? Pode concluir. A gente conseguiu, Edson, também esse muro na creche do Dr. Otto Alencar, e vamos dando sequência às reformas por todos os colégios, na nossa zona rural também, para que a gente possa dar esse conforto, a comodidade ao todo alunado que venha a ter esse reflexo no aprendizado. Prefeito, o senhor falou dessas questões estruturantes do que está sendo feito. E um dos temas que foi debatido, levantado por alguns vereadores passados aqui na Sabatina, foi apontando a questão de unidades de jornada ampliadas, que estão abandonadas, né, fechadas, algumas delas já depredadas pelo tempo, deterioradas, escolas fechadas. E a pergunta é, o que vai ser feito com essas unidades de jornada ampliada e com essas escolas, uma vez que o que parece em alguns lugares não tem alunos? O que será feito? Perfeito, Edmond. Uma das grandes questões que eu achei muito proveitoso na Sabatina com os vereadores, nesse debate, foi em relação às unidades de jornadas ampliadas, as famosas UJAs, né, quando os vereadores aqui externaram seus pontos de vista, e eu particularmente concordo. Inclusive, a gente vai estar sentando para poder fazer uma reunião a posteriori para tratarmos das UJAs que estão desativadas. O que acontece é o seguinte, Edmond, a gente tem alguns programas do governo federal que, com o passar do tempo, eles são remodelados, eles são modificados. Né? Nós temos, por exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET, que antigamente era uma grande bandeira do governo federal para focar na questão de tirar as crianças que, porventura, tinham algum tipo de exploração no trabalho e colocarem
na sala de aula para poder ter essa possibilidade educacional. Em alguns municípios, eu posso citar, e os ouvintes fiquem tranquilamente à vontade para poder pesquisar, como concessão do Coité, o PET foi erradicado. Né? O prefeito compreendeu e entendeu que existem outras políticas públicas lá de fortalecimento dos vínculos para poder fazer em detrimento do PET. Aqui nós mantivemos o PET, fazemos um esforço muito grande, que acreditamos no projeto, que hoje se chama Serviço de Fortalecimento dos Vínculos, né? Junto com mais educação, junto com a educação integral, agora vai ter o Mais Cultura. Então são instrumentos que nós podemos otimizar para poder, só para ser mais claro, Edmond, nas UJAs que tiverem o Mais Educação próximo. Se estiverem as UJAs desativadas, nós precisaremos de estrutura física para o Mais Educação funcionar. Então nós tornaremos as UJAs espaços voltados para o Mais Educação. Nas UJAs que já existem um PET, nós fizemos o compromisso, junto à assistência social, com a secretária Poliana, de permanecer o programa de erradicação do trabalho infantil, que agora é Serviço de Fortalecimento dos Vínculos, atrelado lá, firmes e fortes. Tivemos agora, uma discussão com toda a comunidade, e vocês vão me compreender por que tomamos essa decisão, na comunidade de Pontinha. Nós tínhamos uma UJA lá que funcionava, um colégio multisseriado. Ou seja, como é que eu vou ter um aluno que vai estar na sala de aula, ele é aluno por idade que vai estar na primeira série, e eu tinha aluno da segunda série, tinha aluno na terceira série e na quarta. Como é que o aluno vai ter esse aprendizado uma vez que o professor vai ensinar para o de primeira série, vai ensinar para o de quarta, e como é que vai ser essa compreensão? Então nós compreendemos que para facilitar e melhorar do ponto de vista educacional para os alunos, que era interessante que fechássemos aquela UJA, reintroduzíssemos outro projeto para viabilizar a questão da estrutura física que permanece intacta naquele caso e deslocássemos todo o alunado com concordância das famílias e dos professores. Foi um bate-papo muito democrático na região de Cisalândia, que migrasse esses alunos todos para Cisalândia. E foi unânime a resposta da comunidade para essa iniciativa nossa. Então lá, como vai existir o Mais Educação, a gente vai otimizar esse espaço para poder, no contraturno, fazer as atividades lúdicas lá. Porque em algumas localidades a gente precisa alugar um espaço, né, que já onera o município nesse sentido, para dar funcionalidade. E eu achei interessante aqui que os vereadores, alguns comentaram a respeito de doação para as associações, de doação para, de repente, usar como posto de saúde. Mas eu volto a frisar que a gente precisa aprofundar nessas questões, porque todas as UJAs que foram construídas foram com recursos do governo federal, em parceria com o governo federal. Então a gente precisa checar no jurídico para saber se nós simplesmente podemos ter essa autonomia como gestores de fazermos um projeto de lei, encaminharmos para a Câmara poder decidir se vai para a associação, se vira um posto de saúde, ou se a gente precisa ir mais além. Fazermos um projeto do ponto de vista jurídico para que o governo federal nos conceda essa utilização e a partir daí nós darmos a finalidade devida. Mas eu fiquei feliz e satisfeito com a repercussão dessa questão, Evânia. E nós estamos atentos para poder, ainda esse mês, debatermos com os vereadores e com o jurídico para darmos a finalidade à questão das unidades de jornadas ampliadas. Bom, prefeito, um outro assunto, né, que foi debatido durante as sabatinas com os vereadores foi o tema, foi com relação ao plano de carreira dos servidores, né? Como é que estão as discussões? Tem avançado as discussões? O senhor, como executivo, como é que avalia, né, toda essa discussão? Perfeito, Gil. Esse é um tema que a gente, desde as andanças também na época que fomos para o desafio, que a gente tinha como uma das prioridades. Pois compreendemos que as classes precisam realmente ser valorizadas, sobretudo os professores que detêm, são as cabeças pensantes, né, que formam tantos e tantos amigos, queridos, que depois voltam para Santa Luz e dão a sua contribuição no desenvolvimento da nossa querida cidade. E a gente compreende também que não só os professores, mas os outros servidores da educação merecem ser valorizados, por isso temos discutido de maneira ampla, né? A gente tomou cuidado de contratar o professor Joel Câmara, que é uma das maiores autoridades da Bahia no que diz respeito à elaboração de planos de cargos e salários,
para os servidores da educação. E o professor Joel tem discutido mensalmente, né, desde o ano passado, com a PLB, com os conselhos, com as classes como um todo, né, soluções que sejam viáveis para o município e que sejam bons também para todos os profissionais da área de educação. Eu fico muito triste, meu caro, né, Edmânio, queridos amigos ouvintes, quando eu vejo na transição do ano, a presidenta Dilma, da qual eu faço parte, nosso partido faz parte da base aliada do governo, mas nem por isso a gente deixa de estar criticando quando nós achamos que é conveniente. Aqui eu vi aqui os amigos vereadores ficarem muito à vontade para poder falar da gestão, e na democracia a gente precisa ter a consciência de que ouvir a crítica construtiva ter uma forma de aprendizado para poder solucionar os problemas que o povo precisa que sejam solucionados. Então, Edmânio, no final do ano, nós temos uma perspectiva muito boa de melhorarmos a questão do nosso repasse do Fundeb. Né? Uma vez que muitos fazem do colégio, uma vez que matriculamos mais alunos, para que pudéssemos concretizar esse sonho nosso, que é a aprovação do plano de cargos e salários dos professores e dos servidores da educação. A presidenta baixa uma portaria no dia 10 de dezembro, dizendo que iria ter um aumento proporcional de 17% no Fundeb de um ano para o outro, de 13% do Fundeb de um ano para o outro, no dia 10. No dia 27 de dezembro, a baixa uma outra portaria, reduzindo para 3% o repasse de um ano para o outro. Aí vocês parem para observar que somente do piso do magistério, que nós sempre fizemos o compromisso e a obrigação nossa, por lei, de instituirmos na transição do ano, foi 8,35 dos professores. Quando nós colocamos em cargos e tudo mais, isso passa de 10%, né? E o aumento foi 3%. Então, a nossa grande preocupação com relação à discussão do plano de cargos e salários é, infelizmente, uma receita que não acompanha a despesa. E isso, ano a ano, é de direito do professor ele requerer o título, né, ele fazer a especialização. Os professores aqui da gente são muito habilidosos nesse sentido, buscam, correm atrás. Existe uma acessibilidade muito grande nessa questão, então os professores têm esse direito. E ano após ano, há mudança de título, há o reajuste salarial e, infelizmente, a Receita não acompanha essa despesa. Daí a nossa grande incógnita no plano de cargos e salários, que a gente tem discutido nas minúcias com o professor Joel, com as classes, para poder a gente não comprometer, Gilcar, tanto a gestão financeira atual, quanto as próximas que estão por vir. Né? Eu não quero ser aqui o prefeito bonzinho que vai aprovar um plano de cargos e salários e ser o prefeito responsável que no futuro vai inviabilizar as outras administrações. A gente não quer isso para Santa Luís. Volto a frisar que nosso compromisso, nosso dever com o nosso povo, né, no nosso momento a gente quer marcar o nosso nome na história de uma maneira com ética, com coragem, né, com transformações sociais, mas com responsabilidade. Né? Então, mas eu tenho muita fé em Deus que ela possa rever essa questão dos repasses e que nós possamos chegar num denominador comum. Um plano que seja equilibrado, que seja destinado para o nosso povo, para os nossos servidores, para os nossos professores e que tenha um equilíbrio financeiro na gestão municipal para não inviabilizar o nosso governo e os governos futuros, sobretudo. Então, acho que a gente achando esse ponto de equilíbrio aí não vai ter problema algum, passa na Câmara com certeza absoluta e a gente fica com a satisfação de ter participado dessa discussão democrática, aberta e aprofundada sobre essa questão que é tão relevante para os nossos municípios. Prefeito Zanon, o senhor falou do plano de cargos e salários, o que mais foi debatido também aqui, mas também foi questionado em alguns momentos também o plano de cargos e salário para os demais servidores do quadro do município. Existe já essa discussão? Como é que o senhor vê essa questão? Perfeito, Edmânio. Eu acabava de comentar no início da fala, né, que nós tínhamos essa percepção de que o plano de cargos e salários, especificamente para os professores, é muito importante. Porém, nós temos toda uma classe da educação que também se dedicam diariamente a fazer o seu trabalho e ter um reflexo positivo para o alunado que merece ser valorizado. Eu falava dessa importância das discussões, né, paralelas entre o plano professor e o plano dos servidores da educação e temos feito exatamente isso. O professor Joel Câmara, que é uma das maiores autoridades, volto a frisar, né, na questão educacional do nosso Estado, tem vindo aqui mensalmente para poder aprofundar esse debate com as classes, para poder mostrar a viabilidade do projeto de acordo com a realidade financeira do município e nós chegamos nesse denominador comum. E falo mais, Edmânio,
não só no plano de cargos e salários da educação dos professores e dos servidores, mas de outras classes. Já se tramita, eu aproveito em ser, já se tramita no Congresso Nacional a questão da aprovação do plano de cargos e salários dos agentes comunitários de saúde, por exemplo. Hoje à tarde estarei com eles, já sentando às 3 horas, marcamos nas casas dos conselhos para poder debatermos em relação a isso. Né? Então a gente precisa aprofundar o debate para criar um plano de cargos e salários para a classe da saúde, para a educação, dos outros servidores que eu acho que precisam dessa garantia, precisam ser valorizados. E o momento é extremamente propício no nosso país, de aprofundarmos o debate, a população nos cobra muito essa transparência, e os gestores municipais modernos precisam ter essa cabeça aberta, precisam ter essa mentalidade voltada para a valorização profissional de todo o cunho dos servidores municipais, né? Mas, sobretudo, mostrar a realidade também do município e nós chegarmos num denominador comum que seja bom para o município e bom para os servidores. Eu acho que a gente precisa fazer isso sempre e esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito. Ok, agora eu não posso deixar de fazer essa pergunta, prefeito, ainda em relação ao tema educação. Há um movimento, né, da juventude de Santa Luz que estão participando de eventos onde estão reivindicando a Universidade Federal do Nordeste da Bahia aqui para o território. Como é que o Executivo está se posicionando em relação a isso? Com muita força e com muita empolgação, Gilcar. Eu estive no mês de abril do ano passado com o secretário Oswaldo Barreto Filho, uma audiência que alguns municípios do território do Cidal tiveram a oportunidade de participar. E minha inquietude me levou a fazer uma pergunta ao secretário, né, tendo em vista, coloquei o crescimento econômico do nosso município, o desenvolvimento em destaque na região de Cidal, nesse sentido. E perguntei ao secretário se existia alguma viabilidade de nós conseguirmos, qual é o critério para nós conseguirmos um anexo da Universidade do Estado da Bahia para Santa Luz. E o secretário foi muito enfático, Edilane, em me dizer que se o governador concedesse, ele vetaria lá em função do Estado não ter mais como expandir os seus horizontes no que diz respeito à Universidade do Estado da Bahia, o médio, porque custava cerca de 900 milhões por ano e o Estado não tinha orçamento para que pudesse expandir e concretizar o sonho de alguns municípios, como é o caso do nosso município de Santa Luz. E aí eu fiz a outra indagação. Eu disse, mas secretário, do ponto de vista do conhecimento técnico que o senhor tem, o senhor acha que ainda cabe quantas universidades federais aqui na Bahia? Ele me respondeu prontamente, nós temos o levantamento e ainda cabe 3 universidades federais aqui na Bahia. E aí a gente estávamos numa caravana do território do CISAR, então nós fomos enfáticos em dizer, evidentemente, puxarmos a sardinha para o nosso lado, e que a nossa região, que é a região mais importante do ponto de vista da agricultura, que é a região de riquezas naturais, né, significativas, que é a região do povo guerreiro, merecedor, batalhador, que representa muito para a Bahia, merecia sim ter uma universidade com essa magnitude. E aí, nos meses subsequentes, a gente cobrava do território do CISAL a reintrodução do debate sobre a universidade, porque, em função da seca, o ano passado a gente ficou muito focado no CONCISAL sobre as questões da convivência com a seca. Né? Então, a gente, no segundo semestre, já começaram as mobilizações, nós já resgatávamos essa questão de debater o território, debater essa produção científica de conhecimento aqui, que a gente tem muita gente boa para que pudéssemos fazer isso. E Santa Luz, que é talvez um município, modéstia à parte, mas é um dos municípios mais importantes do território do CISAL, por tudo que representa, não só de crescimento econômico, mas sobretudo do seu povo, da marca que nós temos, né? E faz a interseção, faz a fronteira com 7 municípios outros. Nós temos uma localização geográfica privilegiada e precisaríamos sim, e vamos correr atrás disso o tempo todo para que tenhamos um campus da Universidade Federal, que eu queria que fosse do CISAL ou do Sertão, era um desejo nosso, né? Mas a mobilização é para que seja do Nordeste. Aí vem Serrinha, Coité já tem campus, Euclides da Cunha tem, né? Então a gente precisa cobrar e brigar para que possa ser aqui em Santa Luz. Eu quero parabenizar a juventude participativa, né, que tem lutado muito por isso, por esse grande sonho. Né? Hoje tiveram uma reunião com a secretária de Assistência Social, Poliana Nunes, cerca de 15 jovens,
né, meu amigo Reginildo, o vereador Magnelson tem se empenhado muito também nessa conquista, e nós estamos aqui sedentos e entusiasmados com essa possibilidade de realizarmos esse grande sonho. Já, inclusive, Edmond, já falei com o reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para poder a próxima discussão grande que vem acontecer aqui no nosso município. Né? Aqui a gente tem uma estrutura física maravilhosa, que é o nosso auditório, ali do SEMOS, né, feito por meu amigo Júnior. Então, é uma estrutura física que a gente fica, muitas vezes, brigando, não considerava para trazer os debates para cá. Às vezes, acontecem umas reuniões na FUNAS e Serrinha, não desmerecendo, mas estrutura física pequena. Às vezes, no Centro Cultural de Coité, que também é pequeno, perto das pessoas que mobilizam, a gente tem aqui o auditório fantástico, maravilhoso, e vamos, pode ter certeza que é um compromisso nosso, vamos nos empenhar o máximo possível para que a gente concretize esse grande sonho para a cidade de Santa Luz. Ok, prefeito Zé, eu estou vendo aqui que diante da diversidade dos temas e do tempo, talvez não vai dar tempo de responder todos os temas, mas um chama muita atenção, como todos os outros, e eu vou aqui pular até a minha ordem aqui, que é sobre segurança pública, prefeito. Santa Luz tem vivido, apesar de muita gente por aí dizer que Santa Luz está em paz, que está tudo belo, e que, na verdade, se você for olhar a miúdo, a coisa não é tão bonitinha como se diz. Vamos ser sinceros. Assassinatos dentro de hospital, assassinatos que ainda não foram esclarecidos até agora, né? Um delegado de polícia que não tem investigadores, a delegacia de polícia não tem, né? Conta só com a presença do doutor Renato Miranda, que está lá sem um investigador de polícia para auxiliá-lo, que uma vez que é trabalho da polícia investigativa. Polícia Militar, 1, 2, 3 por dia nas rondas, na guarnição. Ou seja, tanto o senhor pintor de Santa Luz nesse apogeu do desenvolvimento em termos de segurança muito reduzido. O que o prefeito Zenon concretamente tem buscado fazer nesse sentido de urgentemente pedir providências para Santa Luz? Olha, Tânia, você tocou num assunto que, sem sombra de dúvidas, todos nós, munícipes que amamos a nossa cidade, temos uma grande preocupação, sobretudo nos últimos acontecimentos. Esse final de semana nós tivemos 2 fatos trágicos no nosso município e a gente fica, evidentemente, com uma grande preocupação. Mas essa preocupação nossa já era anterior. Né? No ano passado a gente tentamos para formular um projeto, né, que nós temos as nossas limitações, porém nós temos as nossas buscas incessantes. E quando eu sentei para poder ver a questão da reformulação da Guarda Municipal, junto com meu querido amigo Ricardo Noronha, a gente tinha um pensamento em poder dar instrumentos para que a Guarda tivesse uma atuação permanente, não só na cidade, como no município como um todo. Né? Então a gente melhorou a questão da infraestrutura da Superintendência Municipal de Tráfego, melhoramos com fardamento, com EPIs, né, e com estímulo profissional, os guardas que fazem parte da nossa querida cidade, né, fizemos cursos de treinamento para eles, proporcionamos agora a chegada de uma viatura que tenha a capacidade de rodar nos 4 cantos do município, inclusive com as ondas rurais, né, vamos instalar um posto no distrito de Pereira com rádio, né, para poder fazer essa integração junto aqui a Santa Luz. Ontem a Guarda esteve no Miranda e na Serra Branca fazendo ronda. No domingo a Guarda esteve na Quixaba e mais na Vaz da Pedra fazendo as rondas rurais. Evidentemente que a questão da segurança pública talvez seja uma das grandes bandeiras de debate na sucessão governamental agora, né, porque a segurança não vai bem no nosso estado como um todo. Nós fizemos um protocolo de pedido com um projeto entregue nas mãos do secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, no mês de setembro, do Comando-Geral da Polícia Militar, o Coronel Alfredo Castro, no mês de setembro, entregamos para criarmos a Companhia Destacada de Polícia em Santa Luz. O projeto está lá, protocolado. O que é que isso representaria, Edson? Isso representaria mais do que dobrar o efetivo policial no nosso município, que hoje é em torno de 12 a 13 policiais, que se rodiziam bravamente, diga-se de passagem, 2, estourando 3 por dia, né? Às vezes até com a limitação da própria viatura. Eu tenho visto agora uma viatura menor da polícia, né? Isso me preocupou, fazer até o contato com o Tenente Diego, para saber se houve, né, uma questão de infraestrutura, ou se é mais uma, se for excelente no município, né? E o que acontece? A gente dobrando esse efetivo, a gente vai ter uma possibilidade de termos, aí sim, mais uma viatura, de termos
24 a 25 policiais e temos aqui mais equipamentos para poder combater a questão dessa violência como um todo. Eu me recordo que no ano passado nós tivemos com o desembargador até então, doutor Mário, solicitando a vinda da juíza para o nosso município. O doutor Mário sacramentou que ela chegaria e como realmente chegou, né, em meados de outubro, também para que pudéssemos agilizar esses processos que haviam sido parados aqui no município. A doutora tem se empenhado bastante para resgatar isso. Nosso amigo doutor Renato Miranda tem uma limitação também muito grande, você frisou. Perfeitamente. A questão é Polícia Civil. Que é a parte investigativa, né, dos processos que acontecem. E eu falava com o secretário Maurício Barbosa, você tem ideia, você tem ideia da realidade da segurança pública no nosso país, no nosso estado. Em setembro, o doutor Maurício Barbosa, o secretário de Segurança Pública, me relatou que cerca de 200 municípios na Bahia não tinham delegado, só para você ter ideia. Né? E que ele estava brigando com o governo do estado para que pudesse fazer um concurso público amplo para distribuir esses novos profissionais para os municípios que ainda estavam em carência. Né? E eu coloquei aqui que Santa Luz estava somente com um delegado, com um escrivão e sem nenhum investigador, conforme você acabou de relatar. A gente faz um esforço muito grande para poder ceder 3 profissionais do município para o delegado, para auxiliar ele nessa questão. Nós cedemos também 2 funcionários para a Polícia Militar, para que possa dar essa infraestrutura de logística dentro lá. E tivemos a questão de, no ano passado, mantermos 3 funcionários do município, com a questão das câmaras de segurança, na fase de treinamento, que o Conselho de Segurança do nosso município, que foi responsável por expandir de 3 para 8 câmaras, e aí sim formalizar e concretizar a questão do monitoramento do município como um todo, porque até então nós tínhamos só 2 câmeras speeddones, que é que dão um zoom maior, um ângulo maior, e uma câmera comum na frente do batalhão. Uma das câmeras está em manutenção, então nós só temos 2 câmeras funcionantes. Como a gente precisou rever essa questão administrativa, uma vez que nós tínhamos 3 funcionários para 2 câmaras em fase de teste. Então a gente precisou rever, colocamos mais um item dentro do projeto de Companhia Destacada de Polícia para que a gente possa cobrar do Estado também uma responsabilidade no sentido de nos ajudar a vingar o sistema de monitoramento permanente do nosso município. Né? E eu, com essa preocupação toda, solicitei novamente uma audiência com o coronel Alfredo Castro e mais o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, para que me receba e nos dê um norteamento a respeito da questão da companhia destacada. Eu sei que as atenções todas estão voltadas para a Copa do Mundo agora, que o efetivo policial vai ser voltado, direcionado para receber as seleções, vão jogar na capital, e a gente fica nessa vulnerabilidade como um todo. No início do ano, o questionamento maior era a respeito do carnaval. As atenções estavam voltadas para a maior festa popular do mundo. Então, não se conseguia nem marcar uma audiência com o secretário de Segurança, muito menos com o Comando-Geral da Polícia, Coronel Castro. Então, eu solicitei ainda ontem, né, uma audiência lá para cobrar a concretização desse nosso projeto, que eu queria parabenizar aqui os policiais militares Eriquinho e Firmo, né, junto com o Ricardo Noronha, que foram os responsáveis para poder concretizar, junto conosco, esse projeto de Companhia Destacada de Polícia, que está lá entregue já. E nós vamos continuar lutando, tentando usar a força política, mostrando, sobretudo, os últimos acontecimentos no município, que a gente está perdendo, vidas que estão sendo ceifadas, sem esclarecimento, né, e a gente fica nesse clima de apreensão, de temor, mas a gente, quanto autoridade política e pública do nosso município, a gente tem feito os esforços, você viu, investimento na guarda, a população de Santa Luz tem presenciado isso, as parcerias com Polícia Civil, com Polícia Militar, e os projetos, e tentando correr atrás para que isso se realize, se concretize. É evidente que a segurança pública e a violência, a gente precisa também investir em outros segmentos, investimentos sociais, educacionais, geração de emprego e renda, e temos tentado nos esforçar para que isso aconteça. Né? E é claro que preocupa a todos nós, a gente não vai descansar, enquanto o Coronel Castro, o secretário Maurício nos receba e nos dê um norteamento se vai ser possível sim concretizar isso ou se vai ficar realmente dando esperança e não concretizando. Aí a gente fica nessa celeuma toda e nos apegamos também aos queridos amigos daqui de Santa Luz para poder ter essa postura também de nos ajudar no dia a dia
nesse sentido, de fazer as denúncias, de ver os territórios, enfim, de estar integrado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda, para que a gente possa ter medidas preventivas que são tão importantes também. Prefeito Zenon Nunes da Silva Filho, agora 13 horas e 15 minutos, como eu disse, infelizmente, o tempo estourou, né? Inclusive a sua musiquinha já era também cronometrada, mas de qualquer forma também vai ficar aí o próximo evento nosso, com certeza com a participação do ouvinte, e claro, no intervalo de tempo com a participação do ouvinte, a gente vai abordar outros temas que nós pudermos colocar dentro, que é preciso realmente bater esses papos com a sociedade. Santa Luz FM te agradece por ter estado conosco até agora, prefeito. Eu que agradeço, Edmundo, sempre o convite, né? Eu faço um esforço muito grande para poder a gente tentar, de uma certa forma, tornar a gestão mais transparente possível, que a gente possa não só utilizar a rede social, os segmentos de mídia, de imprensa, para informar das nossas andanças, dos nossos projetos, mas eu queria, Edmundo, pedir a permissão de vocês da rádio, para poder, uma vez que tem muitos outros temas importantíssimos de serem abordados, se nós poderíamos fazer mais 2 encontros aí nesse mês. Sem dúvida. Um para a gente poder estar debatendo e falando dos outros temas, que tem, acho que tem cerca de 7 ou 8 temas aí, importantíssimos para serem abordados. E no outro momento, a gente fazer uma só com os ouvintes, para que os amigos possam estar questionando a respeito das suas localidades, dos seus bairros, né? E a gente vai estar aqui prontamente, sempre falando a verdade, né? Não tentando mostrar o que é, mostrando sempre o que é possível de ser feito, né? Não querendo tapear o ouvinte, o amigo de Santa Luz. Afinal de contas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma seriedade enorme, né, para com o povo luzense. E eu, Edson, também queria sugerir, né, evidente que vocês que tomam as decisões aqui da rádio, porque eu tive a oportunidade de ouvir alguns amigos vereadores que vieram aqui falar, e eu percebi que muitos secretários são citados aqui nas falas, não só a mim, né, mas muitos secretários foram citados, né, por diversos vereadores, acho que todos certamente fizeram alguma citação, e de repente a rádio pensar em fazer uma sabatina com o secretário. Já existe um projeto. Já existe um projeto. Eu sabia que vocês da rádio realmente têm uma visão muito, muito importante, interessante para o nosso município, porque eu acho que é uma forma dos secretários virem aqui, todos virão, posso garantir a vocês, né, todos virão responder os questionamentos e falar um pouco do que está sendo feito por cada pasta. Eu acho isso formidável, né? Então, já que vocês estão com um projeto em mente, aí eu só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer aos amigos ouvintes que a gente vai estar aí. Eu passo as datas, ainda essa semana para você, só vou readequar na nossa agenda aqui para a gente poder concretizar e você já fazer a divulgação dos nossos 2 bate-papos subsequentes ainda esse mês, né, e dizer aos queridos amigos ouvintes que nós estamos à disposição sempre para poder fazer uma gestão participativa, democrática e transparente, e desejar-lhes uma ótima semana, né, semana de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, de produção, e que vocês possam ter sempre enraizado no peito que o nosso compromisso é de fazer, sim, a nossa cidade uma referência e a melhor para se viver na região de Cisal. Forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Ok, e assim encerramos então a nossa primeira participação com o prefeito Zenon Nunes da Silva Filho, Zenonzinho do PSD.